acabou de ser revelado os atores que vão interpretar os protagonistas da série da HBO, da HBO, de Harry Potter. Estão aqui, ó, em tela para vocês aqui, os 3 atores. Eu tenho eles aqui um pouquinho maiores, né? Respectivamente aqui, Hermione Granger, temos aqui os Mr. Potter e Ron. Muito bonitinhos os atores, muito parecidos com seus personagens. Hermione muito parecida com a versão original ali do livro, né, que foi desenhada, né. E Harry também, acho que um pouquinho mais vivo do que talvez o Daniel Radcliffe, né. Que eu sempre achei que tinha uma carinha um pouquinho de morto pro personagem. E o Ron aí também, que a gente precisa ver, né. Vamos dar uma lidinha aqui na notícia, né. A série Harry Potter da HBO já tem o seu trio principal escolhido nessa terça-feira, dia 27. A produção anunciou os nomes dos intérpretes de Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Serão Dominic McCallum, Arabella Stanton e Alastair Stout, estimados Sr. Potter, Senhorita Granger e Mr. Weasley. É um prazer informá-los que estão aceitos na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por favor, dê as boas-vindas. E aí, eles vão se juntar aí aos atores que já foram confirmados pra série, né? A ideia da HBO é ter uma... Da HBO, né? Tudo misturado aqui. Acabei de fazer uma live de 3 horas, gente. Tô cansado. A história da HBO é ter uma série que vai... Uma adaptação fiel da saga, explorando todos os cantos do mundo bruxo, né? Principalmente trazer um pouquinho mais do livro, que ficou bem... Já vou falar um pouco disso, né? E aí os atores que já estão confirmados são John Lithgow como Dumbledore. Gostei muito disso. Do Nick Frost como Hagrid, que eu gostei muito. Gosto muito do Nick Frost. A Jenny McTeer como McGonagall, o Papadou Essidu como Snape, esse aqui vai gerar muita polêmica, o Luca Tello como Quirrell e o Paul Whitesell como Filch. E aí também tá rolando uma parada que tá, uns rumores que o Cillian Murphy, né, nosso querido, o Peaky Blinders, está sendo cogitado pra ser o Voldemort. Pô, brabíssimo, né? Então quero falar um pouquinho aqui sobre a série do Harry Potter. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, jornalista, apresentador. Se você não é inscrito aqui nesse canal, quero te convidar pra se inscrever, deixa o like, se inscreva. Esse aqui é meu canal de cortes, onde a gente publica pedaços dos nossos cortes de live, mas aqui eu também falo um pouquinho sobre cultura pop, séries, filmes e outros assuntos também. Então, se quiser me ver no... Fala de algumas coisinhas extras aqui sobre o mundo da cultura pop, é legal você se inscrever por aqui. Boa. Série do Harry Potter. Primeiro ponto que eu acho que é importante de falar. Acho uma adaptação necessária, muito boa de ser feita pra série. E acho que série, desde o começo, talvez seria a melhor forma de transcrever essa história do que filmes, né? Pra quem leu os livros, você tinha muita coisa que ficaram de fora. Porque não cabia nos filmes, mas nem fudendo. Mas nem fudendo, tá? Nem fudendo, assim. Era muita coisa que era muito grande. Pô, tem todo o rolê da Hermione lutando pelas libertações dos elfos domésticos. Tem todos os namoros do Harry. Todos os jogos de quadribol. Todas as intrigas dentro do colégio. Porque, pra quem nunca leu os livros do Harry Potter, os livros do Harry Potter, eles são sobre um ano letivo inteiro. Pô, isso não cabe num filme de 2 horas, né? E tem muitas coisinhas sobre os feriados de Natal, os feriados de família, coisa que vai, coisa que vem, o que acontece nos corredores. E isso acaba recheando a obra, porque em determinado momento... E acaba sendo muito relevante porque Harry Potter tem uma coisa que é muito corajosa, porque ele mata muitos personagens, né? Principalmente nos últimos livros, a galera morre de balde, é muito louco, assim. E quando os personagens morrem, você realmente sente a morte dos personagens, porque você, tipo... Pô, eu vivi com esses personagens aqui no livro, né? E uma coisa que eu acho que os filmes perdem é que muitos personagens que morrem nos últimos filmes, a gente não acompanhou tanto deles assim, né? Então a rapaziada tá morrendo e você... a gente nem passou tanto tempo assim com eles, né? Então, que pena, né? Mas quem é esse cara mesmo? Então, assim, é tanta coisa que eles precisam correr que você não tem isso. Enquanto nos livros, cara, cada morte no livro é uma pancada. Então, assim, ter isso na série pra mim é muito legal, né? De você acompanhar o crescimento, o dia a dia. Acho que essa é a magia do livro, né? Tipo, essa rotina de Hogwarts, né? O que se passa dentro do castelo, da rotina do cotidiano daqueles personagens. Acho isso muito legal. Mas acho que esses 3 atores aqui, eles têm
putz, assim, de cara, esse moleque aqui é muito mais carismático do que o Daniel Radcliffe, né? De novo, precisamos ver como é que vai ser em cena, né? Mas assim, passaram por um processo seletivo de milhares de crianças, né? Então, pô... Mas eles vão ter que viver agora, bicho, uma parada que pra mim vai ser muito pesada, que são algumas comparações, né? Que vai ser muito forte. Então eles vão ter que viver, o fardo de serem comparados ao livro, que é uma coisa que o trio inicial passou. Vocês não viveram isso, mas eu lá em 99, quando saiu o trio inicial do Harry Potter, quando era o auge do Harry Potter, cara, eu lembro que eu estava no shopping Tatuapé, que eu lembro da notícia, isso foi coisa de TV, era uma coisa, o anúncio do elenco do Harry Potter, né? Porque era um fenômeno gigantesco na época. Já era uma coisa pesada. Então, assim, você tá vivendo aí um triz de um dos personagens mais famosos da literatura recente, né? Quer você queira ou não, tá? 2, você está vivendo agora a segunda versão de 3 dos personagens mais famosos da literatura recente. Então, esses moleques daí vão ter que viver não só a comparação com o personagem dos livros, como também com essa não é a minha Hermione. E aí? O meu Ron era melhor. Daniel Radcliffe fez melhor. E aí isso já vai ser muito pesado pra cima deles. E o 3, que vai ser a coisa mais difícil pra esses personagens, pra esses meninos daqui, tá? Tem todas as tretas e que a J.K. Rowling, ela participou. E tem se enfiado nos últimos anos, né? E que a internet é muito vocal, uma parte da galera aí tem sido muito vocal quanto a isso, né? Alguns influenciadores até da internet brasileira foram muito vocais quanto a isso. Então, assim, muita gente vai cair matando em todos os atores do elenco dessa série, essas crianças inclusas. Então, essas crianças daqui, mano, ainda são muito pequenas, mas assim, conforme elas foram tendo redes sociais, o que vai ter cobrança dessas crianças em rede social, em entrevista, em pronunciamento, o que vai ter cobrança dos atores que estão nisso, o que vai ter cobrança em entrevista, pronunciamento, coletiva, papapá. Isso aqui vai ser mano, vai ser um rolê pesadíssimo, né? Então essas 3 crianças daqui, normalmente a gente desejaria uma boa sorte pro papel, boa sorte, que se divirtam, que façam um bom papel, que façam bons personagens, que façam tudo. Mas assim, eles têm agora uma missão ingrata, né? Assim, que tem um bom aconselhamento psicológico, que já não é fácil ser ator mirim em Hollywood. Tem um bom aconselhamento financeiro, né? Porque também vão ganhar muito dinheiro, que separa muitas famílias, né? Macaulay Culkin que o diga. Que tem um bom aconselhamento aí de como cuidar da própria infância dentro do set. Tem um bom aconselhamento de carreira também, porque vai ser muito complicado crescer em Hollywood, né? Fazendo... Provavelmente vão ser... Se for uma temporada por livro, são 7 temporadas. Se forem 8 temporadas, né? Se fizerem 2 temporadas pro último livro, pô, são 8 anos no mínimo, né? Ou mais. Lidando aí com a pressão de uma cobrança absurda que vai ter em cima dessas crianças, né? E vendo elas crescerem. A gente, reparem aí, caso a série não seja cancelada na primeira temporada, ou o mundo não acabe antes disso, a gente vai ver essas crianças crescerem, tá? Então a gente vai ver polêmica, fazendo uma propaganda de jogo do tigrinho, tomando porre, overdose, brigando, sendo cancelado, sendo descancelado, namorando, terminando namoro, se assumindo não binário. Isso é o tipo de coisa que a gente vai ver, porque as crianças crescem, né? Que a gente viu isso com Stranger Things, a gente viu isso com as crianças da Nickelodeon, a gente viu isso com as crianças do Disney Channel, e hoje que tá muito ligado com rede social, a gente vai ver tudo isso, né? Então, cara, essas crianças que crescem hoje expostas pelas mídias precisam de muito. A Bella Ramsey tá passando isso, né, também com The Last of Us. Então, eu desejar aí muita sorte, né? E muito aconselhamento psicológico. Dinheiro vai ter. Essa é a parte boa, né? Dinheiro vai ter. E também desejar aí que os produtores desse seriado daí façam um bom trabalho. Acho que material eles têm. Acho que muita coisa boa ficou de fora dos filmes. Então eles têm muita coisa boa pra adaptar aos filmes, pra essa série. Eles têm muitas coisas boas dos livros pra adaptar à série que ficou fora dos filmes, né?
Muita coisa ficou bem superficial, muita coisa que a galera gosta, muitos personagens ficaram rasos, muitas coisas que poderiam ser muito mais exploradas ficaram de fora e que a gente vai poder ver agora, né? Pô, uma temporadinha de 10 episódios, né? Uma vibe meio Game of Thrones ali, puta. Dá pra fazer muita coisa com Harry Potter, dá pra fazer miséria com Harry Potter. E a HBO ganhando dinheiro, o Warner ganhando dinheiro assim, ó, porra, dá com pau, né? Então é só parar de trocar de nome, HBO. É só parar de trocar de nome, é só pra trabalhar. É só demitir quem tá fazendo The Last of Us, só não vai me botar o Craig Mazin pra fazer isso daí, que, pô, que vocês vão ter sucesso, né? E deixa a J.K. Rowling quieta, né? Fala, J.K. Rowling, você não quer sumir um pouquinho? E cuida dessas crianças, pelo amor de Deus. Cuida dessas crianças. Enfim, o que você acha aí do elenco? Você acha que eu problematizei demais? Comente aí pra mim. E boa sorte aí, Deus abençoe essas crianças daí. E é nóis, valeu.